Boa noite a todos. Evangelho de Lucas, capítulo 1. Eu vou fazer a leitura num batidão e a gente vai comentando, tá bom? Diz assim a palavra neste evangelho. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim, o Lucas que está escrevendo, me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Então, Lucas começa a sua carta explicando o porquê que ele está escrevendo este evangelho, certo? Lucas, ele não andou com Jesus, mas ele andou com o apóstolo Paulo, que foi um apóstolo tardio. O apóstolo Paulo, ele teve um encontro com Jesus ressuscitado já, tá? No caminho de Damasco. E esse relato está escrito em Atos, capítulo 9, que é um livro escrito por Lucas também. Então, esse médico, esse Lucas, ele era um médico gentil, né? Gentil no sentido de não ser israelita, de ser de outra nação, como se fosse um estrangeiro, não era um judeu, não era um israelita, tá? Ele era um médico gentil. Então, ele poderia ser um italiano, não sabemos. Ele caminhou com o apóstolo Paulo em suas missões. Então, ele recebeu junto com o apóstolo Paulo tudo que é a base do evangelho de Jesus Cristo na Terra. E aí ele escreve este livro para falar sobre Jesus desde o começo, ou seja, e esse começo tem a ver com antes do nascimento de Jesus, tem a ver com João Batista, que veio para anunciar o reino de Deus e a vinda de Jesus. E ele escreveu depois desse evangelho Atos dos Apóstolos, que é o quê? São as atitudes dos apóstolos de Jesus depois que ele ressuscitou e subiu aos céus. Aí quem ficou na terra? A igreja. Então, as atitudes da igreja na terra estão narradas, dessa igreja primitiva, nesse livro, Atos dos Apóstolos, certo? E quem escreveu foi o Lucas. Ele procurou escrever de uma forma coordenada, então, ele procurou contar o ministério de Jesus na ordem dos acontecimentos, tá? E qual era o objetivo dele? O que ele queria com isso? Ele queria instruir os cristãos a, a ter plena certeza das coisas que eles foram ensinados. Porque Jesus não está aqui hoje, gente. A gente não vê ele. Nós só somos cristãos pela fé. Agora, a grande pergunta é: quem nos garante que a nossa fé é a certa? E aí já começa daí, não é verdade? Então, Lucas, ele teve essa preocupação de escrever esse evangelho para que os cristãos pudessem conhecer tudo que Jesus Cristo fez e realizou na terra e também depois que subiu aos céus e continua realizando obras maravilhosas na terra por meio do seu Espírito Santo, tá? Quando ele escreve para o Teófilo, Teófilo significa aquele que ama a Deus ou amigo de Deus. Então a gente também pode ser esse Teófilo, né? Porque nós amamos a Deus e nós somos amigos de Deus. Então, essa carta, esse evangelho é para nós, é para todos nós. E a verdade é que a base da nossa fé está todinha contida aqui.
Um cristão que não conhece a palavra de Deus, ele não sabe para onde ele está indo. Ele está sendo levado. Ele está sendo guiado por conceitos humanos, né? E a gente não deve ser guiado por conceitos humanos. Por quê? Porque Deus falou com a humanidade por meio da sua palavra, tá? Sobre isso, quero responder essa pergunta que eu fiz, né? Como que a gente pode colocar tanta confiança na Bíblia? Alguém aqui já questionou se a Bíblia é mesmo a palavra de Deus ou não é? E será que não foi escrita por homens? Como não é? Eu acho que todo mundo aqui já questionou isso, tá? E o que é a Bíblia, então? A Bíblia, ela é um compilado de livros escrito por homens, sim. Dentro desta tem em torno de 66 livros escritos por mais ou menos 43 autores que viveram em épocas completamente diferentes. Porém, a palavra não se contradiz. Se você fizer um estudo desses livros, você vai ver que a palavra dirigida, a direção que contém ali é uma só. Não se choca. Então, isso significa que foi uma mente que escreveu esses livros aqui. Uma mente direcionou a mente ou inspirou esses homens a escrever essas palavras. E é a mente do Espírito Santo de Deus, tá? A palavra de Deus... Existe, assim, um parâmetro de quantos anos tem diferença de um livro do outro, ou qual é o máximo? Olha, existe, Carlinhos. Por exemplo, Moisés escreveu os primeiros 5 livros da Bíblia, né? E existe um intervalo de quase 3.000 anos entre o que Paulo, por exemplo, escreveu em suas cartas à igreja. Então, imagina um intervalo de 3.000 anos ali ou mais e as palavras se conectarem. Os ensinamentos são os mesmos. Não existe discordância. Existe uma concordância, entende? Tá? Por quê? Porque foi Deus quem inspirou esses homens. Mas eu não quero convencer vocês disso. Eu quero ler isso com vocês para que vocês entendam a importância de ter certeza que a Bíblia ou esses livros é mesmo a palavra de Deus. É um lugar seguro onde a gente pode apoiar a nossa fé. Então, lá em João 17, no versículo 17, Jesus Cristo está fazendo a última oração dele antes de ir para a cruz. E ele faz uma oração longa, mas nesse versículo ele diz isso daí. Lê aí, Ronaldo, por favor. Santifica-os. Santifica-os na verdade. Santifica-os na verdade, A e tua palavra é a verdade. Então, o que Jesus disse para o Pai? Santifica-os na verdade. O que é isso? Por que ele pediu isso para o Pai antes de ir para a cruz? É mais ou menos assim: separa a vida dos meus discípulos do pecado, santifica-os, separa-os do pecado, separa-os para mim, na verdade, vírgula. Que verdade? Onde está essa verdade? Aí ele continua: a tua palavra é a verdade. Então, aonde que nós vamos ser santificados? Na palavra. Aonde que nós vamos ter condições de estar vivendo uma vida separada para Deus, agradando a Deus e afastando do pecado? Na palavra. Não é na opinião da Amanda? Não. Não é o que a Amanda acha? Não. O que menos interessa aqui é o que eu acho. Se a palavra de Deus me aprova,
eu estou aprovada. Se a palavra de Deus me desaprova, eu estou desaprovada. Então, não se trata do que alguém acha, se trata do que a palavra de Deus diz que é. Amém? Amém. O seu texto, o que está falando? 2 Pedro 1:20. Esse é chave, é texto-chave. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. O que é particular elucidação? Particular interpretação. Nenhuma profecia da Escritura vem daquilo que alguém acha que é, ok? Por quê? Continua. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Pronto. Então, quem que inspirou esses homens a escrever a palavra de Deus? O Espírito Santo. Quem que moveu o coração deles? O Espírito Santo. Então, ela é confiável. Essa palavra não pode ser interpretada com o nosso achismo. Não pode, porque é o Espírito de Deus que vai nos ensinar aquilo que Deus deixou escrito. Não tem erro. É uma palavra só, é uma reta só. Amém? Amém. 1 Pedro 1, Dani, 1, do 10 ao 12. Essa salvação já foi objeto de busca e investigação dos profetas, quando de antemão anunciavam a graça que Deus tinha reservado para nós. Eles procuravam descobrir em que tempo e circunstâncias se verificariam as indicações por eles próprios recebidas do Espírito de Cristo, que estava entre eles. Foi assim que eles falaram dos sofrimentos de Cristo e das glórias que viriam depois. E foi-lhes revelado que eles mesmos não veriam essas coisas, mas que, anunciando-as, estavam trabalhando para vocês. Agora, porém, os pregadores do Evangelho as manifestaram, guiadas pelo Espírito Santo enviados do céu. São coisas que até os anjos gostariam de contemplar. Olha, então tá claro. O Evangelho, as palavras de Deus ditas pelos profetas do Antigo Testamento, as palavras proféticas a respeito de Jesus, foram dadas a eles através do Espírito de Cristo, o Espírito Santo. Que afinal, quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o Espírito do Santo, é o Espírito de Deus. Ele não é tipo uma terceira pessoa, não é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Não, ele é o Espírito dos dois. Então, o Senhor, Deus, ele enviou o seu Espírito para inspirar os profetas a falarem das coisas que iriam acontecer em Cristo. Porém, eles mesmos não viram essas coisas, né? Porque eles morreram. Eles não viram, estão no descanso. E agora, o Evangelho de Cristo, que está sendo proclamado pelos apóstolos de Jesus, está sendo proclamado pelo mesmo Espírito Santo. E aí ele termina o texto falando, coisas estas que os anjos gostariam de entender ou fazer. E não foi dado aos anjos a pregação do Evangelho. Então, uma religião que nasce de uma doutrina angelical, ela não é segura, porque a própria palavra de Deus acabou de falar, não foi dado aos anjos o Espírito Santo de Deus para revelar as profundezas de Deus, foi dado aos homens. E aí lembrei de um texto que Paulo escreve aos Gálatas, não é nem um texto, é uma advertência que ele coloca aqui. Ele fala aqui, na carta aos Gálatas, no capítulo 1,
versículo 6, 5 aqui, ó. Quer ver? 8. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vai além do que vos temos pregado, seja amaldiçoado. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vai além daquele que vocês receberam, seja amaldiçoado. Então, isso não foi dado aos anjos, né? Tá? Que mais que eu vou... agora o Hebreus 4, 12 e 13, Carol. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, que é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com que temos de tratar. Só até aí, né? A palavra de Deus é viva. A palavra de Deus, ela vai falar com você e comigo todas as vezes que a gente se debruçar em cima dela. Deus vai falar com a gente. E ela é mais cortante que uma espada que corta para os 2 lados. O que ela vai fazer com a gente? Ela é tão cortante a ponto de dividir o que é da nossa carne, da nossa intenção, do nosso querer e daquilo que é do querer de Deus. A gente quer isso, mas quando a gente vai para a palavra, o Senhor mostra, isso é da sua vontade, isso é você que quer, mas eu não quero isso para você, eu quero isso, entendeu? Eu tenho outro caminho para você. E essa palavra divide e corta, ela discerne quem nós somos, os pensamentos, os desejos do nosso coração. Por que ela faz isso? Porque todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele ao qual nós todos vamos prestar contas um dia. Não tem nada encoberto aos olhos de Deus. Então, para que ninguém chegue diante dele e fale, eu não sabia, a palavra dele é viva para esse objetivo, tá? Tiago, capítulo 1, versículo 21. A palavra implantada em nós, a palavra de Deus que é viva, que é atuante, que nos santifica, ela é poderosa para salvar a nossa alma. Amém? Amém. E aí eu pergunto para você, quem que não quer que você venha ler a Bíblia aqui? Quem que não quer que você venha ler a Bíblia? O inimigo da tua alma. Tá? Então, eu quero que vocês comecem a entender o seguinte: o nosso inimigo, nosso adversário, ele não tem problema nenhum com religião, nem com religiosidade. Você pode ter a religião que você quiser, ele não tá nem aí. Mas ele tem um problema quando você começa a aprender a palavra de Deus, porque essa palavra é poderosa para te salvar, para te libertar, para te conduzir ao caminho que Deus quer que você caminhe, entendeu? Então, ao começar um estudo bíblico, ao começar vai acontecer um monte de luta para você não estar aqui. Você vai ter empecilhos. Vai acontecer. Por quê? Porque o mundo espiritual, ele é mais real do que o ar que a gente respira. A sorte nossa é que a gente não vê. Nós não vemos o mundo espiritual, mas ele existe, ele está atuante, tá? E outra coisa que o inimigo vai tentar fazer também, ele é sujo e ele usa dos seus meios e das suas artimanhas para afastar você do conhecimento dessa palavra. Então, fiquem atentos, sabe? Não existe ninguém perfeito, no caso. Eu não sou perfeita. Eu decepciono, eu falho, ok? Mas não olhe para isso. Olhe para a palavra, porque daqui a pouco a minha voz vai irritar, o meu jeito vai irritar,
tudo, porque não é natural, entendeu? É o inimigo tentando criar uma situação para te afastar do lugar onde Deus preparou para você ouvir a palavra, certo? Então a gente tem que ter visão e discernimento espiritual. O inimigo das nossas almas, ele não está feliz com essa reunião. E é bom que não esteja mesmo, porque nós não temos e não queremos ter parte nenhuma com as trevas. Nós estamos aqui para que Deus ilumine a nossa vida e a gente possa caminhar debaixo de uma luz forte que vai nos conduzir a Ele, a Cristo. Amém. Amém? Bom, o que mais sobre a palavra? É necessário, como a Ana Clara leu, né, que a gente acolha com mansidão essa palavra que está sendo implantada em nós. Então, às vezes, eu vou começar a falar algumas coisas e você vai pensar assim: por que ela está falando isso para mim? Ela sabe do meu pecado, ela conhece minha vida e ela está falando isso para mim, entendeu? Muda o pensamento, não é nada pessoal. O que a gente vai falar aqui é para conduzir as pessoas ao que Deus quer, tá? Ninguém tá aqui para ficar dando indireta na vida de ninguém. Mas pense comigo, se você tá ouvindo sempre as mesmas exortações, é porque você precisa mudar naquilo. Ok? E se o Senhor está falando com você através da minha vida, glória a Deus, porque você veio aqui para ouvir a voz do Senhor, não foi? Então, quando você sair daqui entendendo que o Senhor falou de novo com você, glorifica ao Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. E Ele vai falar. Então, coisas que a gente ainda não resolveu serão abordadas na palavra, até porque a palavra é viva, tá? A Apocalipse 22, Carol, 6 e 7. Diz: essas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar a seus servos as coisas que devem suceder em breve. Eis que venho logo. Feliz aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. O Espírito do Senhor agindo nos profetas de novo, né? Feliz é aquele que guarda a profecia desse livro. E no 18 e no 19, Carol, o que ele... Não, é no versículo 18 e 19. O que ele continua falando? Eu testifico? Isso. Eu testifico a todo aquele que ouve as palavras da profecia desse livro. Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus trará sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida, da santa cidade e das coisas que estão escritas neste livro. Só até aí, né? Então, veja bem, a pessoa que vai trazer a palavra, no caso eu, se eu temo a Deus, eu não posso nem tirar e nem acrescentar. Eu não posso acrescentar coisas à palavra de Deus ao meu bel prazer. Por quê? Porque o Senhor vai me castigar e as pragas que contém no livro do Apocalipse virão sobre mim. Isso é muito sério. E também eu não posso tirar. Porque se Deus manda eu falar uma coisa e eu falar, eu não vou falar porque a pessoa vai ficar brava comigo, eu não estou servindo a Deus, ok? Eu não estou lançando luz aonde o Senhor quer lançar luz. Eu estou aqui como um instrumento apenas. Então, eu também não posso tirar nada do que está escrito aqui. Eu não posso fingir que não tem as palavras aqui, porque será me tirado na eternidade coisas que Deus tem para mim. Então, o nosso compromisso maior é com Deus. E a gente vai confiar que a presença dele vai agir em todas as áreas que a gente precisa. Amém? Eu senti a necessidade de fazer essa introdução para que todo mundo entenda a importância desse estudo que nós estamos começando e a importância, né, do que o apóstolo, do que Lucas quis trazer para os cristãos.
Sobre a palavra, alguém ainda tem alguma pergunta, assim, alguma dúvida sobre a questão da Bíblia em si? Eu só fiquei pensando que você falou dos anjos, que os anjos não souberam. Não foi dado a eles, Cássia, a pregação do evangelho. Mas eles estão no céu, estando onde estão. Será que esse conhecimento não é? Eles têm o conhecimento, mas não a função. A função dos anjos é ajudar, ministrar a favor daqueles que vão herdar a salvação. Essa é a função dos anjos. Eles trabalham a serviço dos homens que estão sendo salvos por Deus. É tipo um auxílio. É um auxílio, mas eles não têm a missão de trazer a mensagem do evangelho. Então, um anjo, ele não pode aparecer para você e falar e pregar o evangelho para você. Essa não é a função dele. Mas conhecimento Sim, ele tem, até porque deve ter anjos ouvindo essa palavra. Tipo, ele conhece a Bíblia, enfim. Ele só não tem essa função. E por que é importante fazer isso? Porque nós não podemos colocar a nossa confiança em coisas, em anjos. Se aparecer um anjo para você e revelar coisa, a sua confiança tem que estar no Senhor e na palavra do Senhor. A palavra do anjo tem que estar alinhada com a palavra de Deus. Se não tiver, é um anjo rebelde. É um demônio que está na sua frente. Entendeu? A Bíblia, ela não pode ser interpretada de forma particular. Entendeu? Ela não cabe achismos, mas foram homens que escreveram a Bíblia. Então, no caso, João, ele queria falar que ele era o mais amado. E ele era assim com Jesus. Na última ceia, ele que deitou no peito de Jesus, ele estava mais perto, ele participou de coisas que os outros não participaram. Então, ele dizia isso, né? Assim como Pedro era o mais impetuoso. Então, assim, isso não fere a palavra de Deus em sua interpretação. Ele não está interpretando, entendeu? Ele está trazendo algo particular dele. Igual Paulo, quando Paulo fala assim, eu sofro dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Ele não está interpretando, ele está escrevendo um sentimento que ele está tendo ali com a igreja, né? Que ele está até... Ele quer que a igreja desperte, mas a igreja está aí e não vai. É o pensamento dele. Então, quando a gente faz a leitura, Alice, nós temos a capacidade de saber o que é doutrina e o que é da pessoa que está escrevendo isso. Isso é muito importante. Por quê? Porque eu não sei vocês, mas eu fui ensinada que a gente não deveria ler a Bíblia, porque quem lê a Bíblia fica louco. Alguém aprendeu isso? Alguém já ouviu isso? Eu já. Ai, não lê muito a Bíblia que você fica louco, porque ninguém entende, porque é muito difícil, não sei o quê. Gente, isso não existe. A Bíblia, ela é um livro que você consegue compreender normalmente, que é o que a gente vai até... Vocês vão ver que é maravilhoso ler a Bíblia. Traz entendimento, traz um monte de coisa, né? Sim. Certo? Bom, então agora ele vai entrar na história, tá? E eu vou ler aqui com vocês. A partir do versículo 5, tá escrito assim: nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. A sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados de dias. Em dias, eles já eram mais velhos. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio ali no templo, em Jerusalém, né? O contexto era a antiga aliança. Na ordem do seu turno,
coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante este tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor, em pé. Olha o detalhe, apareceu um anjo do Senhor, não apareceu o anjo do Senhor, lembra? Anjo do Senhor com A maiúsculo, na antiga aliança é uma teofania, era o próprio Jesus aparecendo, certo? Como que a gente sabe isso? Porque esse anjo do Senhor com A maiúsculo, ele podia receber adoração, tá? Então, era uma manifestação do próprio Deus ali naquela época. A gente está falando de uma época que Jesus não nasceu na Terra. A gente está falando da antiga aliança, da época dos profetas, dos sacerdotes, no templo, ok? Então, aqui não era uma teofania, era um anjo, tá? Apareceu em pé à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. E disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, a tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se alegrarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. Olha o nascimento do João Batista, gente. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá adiante do Senhor no espírito e no poder de Elias. Olha na sua Bíblia, esse espírito que está escrito aí é com E maiúsculo ou minúsculo? Minúsculo. Não é o Espírito de Deus, é o espírito do homem Elias, ok? Quem que era Elias mesmo? Profeta do Antigo Testamento, certo? Por que ele vai na frente do Senhor no espírito do profeta Elias? Por quê? Para algo. Daí tá escrito aqui, ó, para converter o coração dos pais aos filhos, para converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Esse foi o chamado foi para isso que João Batista ia nascer. Certo? E ele precisava nascer no espírito do profeta Elias, por quê? Porque o profeta Elias, ele veio a função dele na terra como profeta foi essa também. Foi a mesma. Então, não é que o Elias, que João Batista é a reencarnação de Elias. João Batista veio na mesma função, na mesma unção, no mesmo poder que Elias teve lá atrás. Certo? E a gente tem que lembrar uma coisa: o profeta Elias foi um dos únicos do Antigo Testamento que preparou um sucessor maior do que ele. Porque Eliseu, que ficou no lugar de Elias, tinha unção dobrada. Certo? Então, se Elias fez 7 milagres, Eliseu fez 14. Ele preparou alguém maior do que ele. E João Batista veio preparando o caminho de Jesus Cristo, alguém maior do que ele. Então, é mais ou menos que a mesma função sacerdotal, tá? Então perguntou Zacarias ao anjo: como eu saberei isto? Pois eu sou velho e a minha mulher também. Respondeu o anjo: eu sou Gabriel. Agora ele falou o nome dele, quem que é esse anjo? Não era, né? É o anjo Gabriel, é o mesmo anjo que veio falar com Maria.
que assisto diante de Deus e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas notícias. Então, olha a função do anjo. Ele veio trazer uma boa nova, um recado de Deus, porque o anjo é um mensageiro, tá? Todavia, Zacarias, ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. O povo estava esperando a Zacarias e admirava-se de que tanto se demorasse lá dentro no santuário. Mas saindo ele, não lhes podia falar, porque ele estava mudo. Então, entenderam que tiveram uma visão lá no santuário. E ele se expressava por acenos e permanecia mudo. Aconteceu que, terminados os dias do seu ministério, voltou para casa. Passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: Assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens. Quando ela engravidou, o que ela declarou aqui? Essa gravidez foi o Senhor que fez em mim. Assim me fez o Senhor. Para quê? Para anular a minha vergonha diante dos homens. Por que vergonha? Porque a esterilidade não é uma bênção, é uma maldição. Então, o Senhor, ele anulou algo que pesava sobre a vida de Isabel e de Zacarias. E trouxe o filho para eles ali, tá? Hoje nós vamos ler só até aqui, que tem muita coisa para falar disso daqui. Por cima, o que a gente pode meditar nessa história? A gente já pode começar a fazer várias perguntas, né? Aqui está escrito que os dois, eles eram justos diante de Deus e eles viviam de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. O que é isso? Não existia nada contra a vida deles da parte de Deus. Era como se Deus não tivesse nada para falar deles, da conduta deles, como pessoas que serviam a Deus. Eles eram justos. Aí eu pergunto, como pode uma pessoa justa viver uma vida que não viver uma falta de abundância na terra? Por que uma pessoa justa diante de Deus pode viver a maldição da esterilidade? Combina isso? Não combina. Aí, se você pesquisa algumas pregações, você vai ver algumas pessoas falando assim o que a maioria dos crentes fala. É assim mesmo, é porque Deus quis, nem tudo a gente pode ter na vida. Às vezes, para um acontece isso, para o outro, não é? Deus quis assim. Então, se conforma e vai. Mas a palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus, ela diz diferente. Ela diz que Jesus, ele mesmo falou que ele veio para dar vida abundante para nós. E muitas pessoas estão salvas, estão em Cristo, mas não estão desfrutando de uma vida abundante na terra. E isso tem uma resposta e tem um porquê. Isso tem a ver com heranças espirituais. E se não foi você que pecou, se não foi você que se desviou dos caminhos de Deus, alguém da sua família fez isso. Porque existem 2 leis que são espirituais e que regem a nossa vida aqui na Terra. A primeira lei é a lei do pecado, é a responsabilidade do nosso próprio pecado. Então, quando a gente escolhe o pecado, a gente vai abrir portas ou dar legalidade no mundo espiritual para os espíritos contrários agirem na nossa vida. Mas
existe a lei da herança espiritual, que não tem a ver com o que você e eu fizemos, mas tem a ver com o que os nossos antepassados fizeram e abriram portas, e nós, como descendentes, sofremos consequências de portas e janelas espirituais que foram abertas lá atrás. E como que eu sei que isso existe? Bom, a gente vai ter que ler as leis, essas duas leis na Bíblia, para entender isso. Mas a gente também já pode começar a avaliar as nossas histórias familiares. Histórias que se repetem dentro das famílias são heranças espirituais. Doenças que se repetem, situações que se repetem, de pai para filho, né? E começa lá, e são 4 gerações, é o que a gente pode. Então, um dos aspectos que eu estava pensando aqui, que Deus falou, mexeu muito comigo, foi esse. Um casal que vivia uma vida com Deus, mas havia o opróbrio da esterilidade ali. Ela não tinha vida abundante. Porque ela tinha, todo mundo sabia, principalmente naquela época, que aquilo não era uma bênção. Aquilo era uma maldição. E só os desobedientes que acabava tendo aquilo. Então eu perguntei para o Senhor, eu falei, o que aconteceu? Me revela por que a Isabel era estéril. E ele me trouxe a resposta clara disso, tá? A resposta está no livro de Malaquias. Se você pegar a sua Bíblia, você está aqui no Evangelho de Lucas. Se você voltar, você vai para o Evangelho de Marcos, que é o curtinho. Aí você vai para o Evangelho de Mateus. E aí você vai acabar numa página que está escrito Novo Testamento. Assim, olha. Você vai ver que a sua Bíblia ela está dividida em Novo Testamento e Antigo Testamento, certo? Certo. Então, o Lucas está contando antes do nascimento de Jesus Cristo na Terra, e ele está falando de uma família sacerdotal. Mas se eu for para o último livro do profeta, do último profeta que falou para Israel, eu vou encontrar o livro de Malaquias. É o último livro antes de começar o Novo Testamento. O livro de Malaquias, ele tem 4 capítulos só. Ele é endereçado aos sacerdotes. E quando que ele foi escrito? O Senhor falou com Malaquias em torno de 400 anos antes de Jesus nascer na Terra. Então, 400 anos antes de João Batista nascer na Terra, de Isabel ficar grávida, o Senhor falou para os sacerdotes, para a linhagem sacerdotal, que eram os pais deles. Vocês estão entendendo isso? Um sacerdote não podia falar assim, eu vou ser sacerdote no templo. Não era assim, era de pai para filho. Então, o filho de um sacerdote ia ser sacerdote. Não tinha outra escolha, entendeu? Então, vamos lá. 400 anos depois que Deus traz em Malaquias, ele denuncia o pecado dos sacerdotes. No livro inteiro ali. Ele não estava feliz, ele se cala, ele não fala mais com Israel. Nenhum profeta mais falou com Israel. A próxima coisa que Deus veio a falar com Israel foi através do anjo Gabriel, anunciando o nascimento de João Batista. Só que esse anjo diz que a oração do Zacarias foi ouvida. Vocês acham que o Zacarias estava orando para a mulher dele ficar grávida? Claro que não, gente. Eles já eram idosos. Certo? Então, era um casal de idosos. Eles não estavam querendo ser pai, mas ele já tinha perdido as esperanças. Eles estavam orando outra coisa para o Senhor. Mas o Senhor veio e disse,
por causa da sua oração, que provavelmente foi alguma oração de perdão, de pecados, de reconhecimento dos pecados lá atrás, eu vou anular essa maldição que pesa sobre a linhagem sacerdotal até a 4ª geração. E essa esterilidade foi tirada de Isabel. Por que que a esterilidade é uma maldição? Qual é o pecado que rege isso? O que tem que ser feito para que isso não aconteça no meio do povo? Tá tudo na Bíblia, gente. Então, a gente pode aprofundar nesse assunto com relação a Isabel. Mas o que aconteceu foi exatamente isso. Os sacerdotes estavam pecando contra Deus no templo. Esses pecados foram denunciados no livro de Malaquias. Tá tudo ali, 4 capítulos. E isso passou, essa legalidade que foi aberta lá atrás, passou até a 3ª e 4ª geração dos filhos. E aconteceu que a vida abundante desse casal foi arrancada por legalidade, entendeu? É isso, porque a vontade de Deus não é fazer o mal. Tanto não é que o anjo teve, que Deus teve que fazer com Zacarias para que acontecesse essa anulação de maldição nessa época, porque Jesus não tinha nascido ainda, gente. Vamos entender que a gente está lá no Antigo Testamento. O que ele teve que fazer com o profeta, com o sacerdote? O cara ficou mudo. Ele não podia mais falar. Por que ele não podia falar? Muitas vezes a nossa incredulidade, ela se revela no tom das nossas perguntas e dos nossos questionamentos para Deus. E aonde tem incredulidade, não acontece o mover de Deus. Quando Jesus passou em Nazaré, ele disse que não pôde fazer muitos milagres ali, por causa da incredulidade deles. Então, a incredulidade é uma situação que está dentro de nós que barra a mão de Deus na nossa vida. E a incredulidade no coração do Zacarias de como que vai acontecer isso, iria, com certeza, as palavras dele não iria gerar o que Deus queria gerar na vida deles. Então, a fé, ela não quer saber do como vai acontecer, ou como eu vou saber isso, ou como eu vou fazer aquilo. A fé simplesmente se concentra no agir sobrenatural de Deus, porque como ele vai fazer não importa para nós. O que importa é o que ele vai fazer e o que ele quer fazer. Deus, ele quer abençoar a nossa vida. Ele quer trabalhar em áreas que precisam ser tratadas para que as bênçãos venham sem impedimento sobre nós. A gente precisa entender que muitas vezes as nossas próprias ações e palavras impedem as bênçãos do Senhor na nossa vida e na nossa história. Lá em Hebreus, no capítulo 11, está definido a fé. O que é a fé? A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Isso é a fé. Você não está vendo, mas você tem certeza que aquilo vai acontecer. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir a partir das coisas que nós não vemos. Então, o que Deus quer fazer na nossa vida e na nossa história, nós não vemos. Nós precisamos só crer, né? E ele fala aqui no versículo 6, olha, de fato,
Sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, quantas pessoas hoje se aproximam de Deus, oram, pedem as coisas e quando vem a bênção, elas mesmas não acreditam naquilo que está acontecendo. Elas mesmas não se sentem merecedoras ou não aceitam aquilo que está acontecendo da parte de Deus. Então, a palavra diz que além da gente acreditar nele, a gente tem que acreditar que ele quer nos presentear. E que se há algo pesando sobre a nossa vida lá de trás, dos nossos pais, dos nossos avós, ele sabe muito mais do que nós, né? Todas as coisas estão patentes aos olhos de Deus. Ele quer agir nisso e ele quer nos libertar dessas maldições, dessas coisas que nos impedem viver vida abundante na terra. Provérbios 18, 21. Morte e vida depende da língua, quem sabe usá-la. Comerá do seu fruto. Então, a morte e a vida depende do quê, Dani? Depende de Deus? Depende do que a gente fala. E nessa verdade, a gente vai fazer uma reflexão. Nós precisamos avaliar a nossa vida, o nosso cotidiano e as pessoas que a gente mais conversa. As 5 principais pessoas que você mais conversa no seu dia a dia, o que você tem falado com elas? O que sai da sua boca? É só lamúria? É só reclamação? O que é que sai da sua boca? Porque a morte e a vida estão no poder da sua língua. O Zacarias teve que ficar mudo para que Deus pudesse agir ali na vida deles. Em Efésios, no capítulo 4, versículo 29, diz assim, olha, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Não é para sair da nossa boca nenhuma palavra à toa. É só para falar aquilo que vai edificar o outro. E se houver necessidade de falar ainda. Porque se não tiver necessidade, é melhor não se falar nada. Palavras são sementes, tá? E as sementes vão gerar morte ou vida. Eu aprendo que as nossas ações devem estar alinhadas com as nossas orações. Zacarias orou e quando recebeu a graça, ele duvidou. E por isso Deus o calou. As suas palavras contrárias poderiam gerar o oposto do milagre que estava para receber. Então, vamos vigiar a nossa boca. Então, sobre isso, até aqui eu não vou entrar nessa questão da Isabel, né? Porque isso é uma próxima aula sobre heranças espirituais, e eu acredito que nessa aula nós vamos precisar fazer alguns exercícios práticos mesmo da gente pensar sobre as nossas histórias, né? Levantar orações sobre isso. Então, são muitos textos, né, que vão denunciar o porquê que essa mulher estava estéril, não gerou filhos, muitos textos. E a gente vai, assim, mergulhar nisso semana que vem. Mas até aqui, vocês entenderam o que aconteceu com relação ao ministério de João Batista? Alguém tem alguma dúvida sobre que... Porque algumas religiões falam que ele é a reencarnação de Elias, né?
Vocês têm alguma dúvida sobre o fato dele vir no espírito de Elias? O que alguém aprendeu algo diferente disso? Não? Eu vou trazer uma conexão com Mateus 11, quando Jesus ele disse sobre... Ele falou claramente que João Batista não era o Elias. Ó, Mateus no capítulo 11, no verso 14, né? Ele fala aqui sobre... Vamos no contexto aqui, ó. Versículo 7 em diante, ele diz assim: Então, partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: Que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim, o que vocês saíram para ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas estão nos palácios reais, não nos desertos, né? Mas para que vocês saíram? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Este é o de quem está escrito, lá em Malaquias 3, né? Eis aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. E em verdade eu vos digo que entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que o João Batista, que era alguém cheio do Espírito Santo já desde o ventre, né? Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Então imagina, olha a troca das alianças. O menor no reino de Deus, o menor que alcança a salvação em Cristo é maior do que o João Batista. Por quê? Porque você só consegue a salvação em Cristo quando você tem o selo do Espírito Santo em você também. E você, cheia do Espírito de Deus, é que você tem acesso ao reino. Então, ele nasceu com o Espírito, ele nasceu para isso. Nós não. Nós nos convertemos, nós somos batizados no Espírito Santo de Deus, né? E aí ele fala aqui, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se o quereis reconhecer, ele mesmo é o Elias que estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Ele vem no espírito do profeta Elias, tá? Outro texto que diz é Mateus 17. Ele fala sobre... Aqui, aí os discípulos, do 10, né, do versículo 10 em diante, os discípulos o interrogaram: por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus disse: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto fizeram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. E os discípulos então entenderam que ele falava a respeito de João Batista, que veio no mesmo espírito de Elias, para restaurar, para preparar o caminho do Senhor, para converter o coração dos pais aos filhos, né? Para ensinar as pessoas a prudência dos justos, daqueles que caminham numa retidão. Por quê? Porque Jesus estava ali para nascer na terra e dali 30 anos iria começar um ministério de salvação na terra que só é possível alcançar mediante arrependimento.
Então, como que a gente se arrepende de algo que a gente não julga ser errado ou penoso na presença de Deus? Não tem como, né? Então, o João Batista, ele veio nessa função de denunciar pecados na terra, né? Um dos principais pecados era a questão dos pais com os filhos, porque o pai e a mãe levavam uma vida de qualquer forma e essas janelas espirituais que eles abriam recaía sobre as suas futuras gerações. E eles não estavam nem aí, porque eles estando bem é o que interessa. Eles não pensavam nas futuras gerações deles. Então, uma das coisas que precisou ser restaurada através de João Batista foi isso, esse sentimento, esse amor dos pais para com os seus filhos, tá? E isso tudo relacionado aos pecados mesmo, aquilo que é quebra da lei. Por quê? Porque João Batista vem batizando para arrependimento dos pecados. Então, o batismo para arrependimento, ele na verdade não é o que salva a gente. Ele é uma preparação para a vinda do Espírito Santo de Deus. O que salva um homem é a presença do Espírito Santo nele. E a gente pode concluir essa missão de João Batista com o seguinte raciocínio: ninguém poderá chegar a Jesus, a presença do Espírito de Jesus, do Espírito de Cristo, sem passar pela pregação de João. Sem passar pelo ministério de João, sem passar pelo arrependimento dos seus pecados.